Fala pessoal, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para falar sobre família, um tema muito importante, um assunto que abrange a todos, e nesse presente tempo que a gente está vivendo é um grande desafio, né? E a gente está vendo aí muitas situações difíceis e complicadas nesse ambiente de família, muitas pessoas distorcendo isso, muitas pessoas desistindo das suas famílias. A gente gostaria de deixar um pouco aqui da nossa história para vocês. Então eu vou passar aqui para minha esposa, ela vai dar esse início da nossa história e eu espero que seja edificante para a vida de vocês, tá bom? Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, família. Um pouquinho só da nossa história. Eu conheci o William, a gente tinha 17 para 18 anos. Nós namoramos um tempo. E chegou um tempo no meu coração que nada mais preenchia, né? Aquilo do mundo, nada mais preenchia o meu coração. E chegou um tempo que eu precisava de Jesus e a ficha caiu. E diante dessa situação eu precisei tomar uma decisão, né? E decisões revelam muito os nossos destinos lá na frente. E através, né, da fé que o Senhor colocara no meu coração, eu apresentei Jesus para o William. E eu lembro-me que eu estava na igreja louvando ao Senhor Jesus e o William estava do outro lado da rua, né? E chegou um momento que ele também precisou tomar essa decisão, né? Eu fui para a igreja, né? Através de mim ele foi para a igreja, mas ele se encontrou com Cristo, né? O relacionamento ele só é firmado em Deus quando a pessoa decide ir por Cristo, não por causa do seu parceiro ou por causa da sua parceira. E foi aí onde tudo começou, né? Nós nos batizamos juntos, casamos, né? Hoje temos nossa família abençoada e eu não poderia deixar de falar, né? Que família deixa legado. E hoje eu vejo que o legado que o meu pai deixou tá trazendo frutos saudáveis hoje para mim. Eu lembro-me que meu pai, eu ia ver meu pai orava 2, 3 horas de joelho, orava e falava: Senhor, para que isso? Mas quando eu me encontrei com esse Deus maravilhoso, foi o Deus que deixou o legado hoje para minha família, um legado de fé, um legado de oração, né? E hoje eu trouxe para minha descendência. Então, legados de fé deixa gerações saudáveis na presença de Deus. E também o Senhor, né? O Senhor trazendo para nós, para nossa vida, né, amor? Aquilo que Ele tem para nós. Nós decidimos, mas o Senhor também tem uma história de fé, de ministério para as nossas vidas. Eu me lembro que quando eu batizei junto com a Andresa, foi num dia de feriado, se eu não me lembro, acho que foi dia 2 de novembro, e estava muito frio aquele dia. Uma garoa, um frio muito forte. E a gente, com uma turma de jovens, a gente era ainda muito novo, né? E ali eu lembro que quando eu batizei, o irmão que estava batizando, ele entregou uma profecia pra gente. Então eu lembro até hoje que ele falou que via um povo sobre as nossas mãos. Então eu não me esqueço disso, foi muito marcante, né? Sim. E os anos foram passando. Então de lá pra cá já vão fazer 20 anos praticamente, né? 20 anos que nós estamos servindo a Cristo, e a gente tinha por volta aí de uns 20 anos de idade, 18, 20 anos de idade nessa época, e isso eu nunca me esqueci. E eu nunca almejei a princípio, né, ser um pastor, nunca almejei a princípio ter minha família, né, nessa rotina de vida. Meus pensamentos eram outros, mas o Senhor foi nos encaminhando. Em todos os trabalhos da igreja a gente sempre foi muito presente, na nossa casa a gente sempre se envolveu com todas as atividades, a gente sempre foi muito prestativo para ajudar, para
para compartilhar das coisas de Deus, né? E Deus foi criando no nosso coração esse desejo de servir, de aprender, né? E automaticamente as coisas foram fluindo, foram acontecendo e a gente foi direcionado, né, aos graus da igreja, né? Nos tornamos obreiros, nos tornamos ali presbíteros, depois fomos pastores e aí, né, houve um rompimento e esses 8 anos que nós estamos aqui, né, com esse trabalho, mas tudo a nossa família sempre esteve muito envolvida. E todos os desafios que nós passamos juntos, passamos na igreja, passamos em oração, né, superamos aí todas as dificuldades que tivemos, porque, né, na família a gente tem altos e baixos, nós temos momentos excelentes, mas também temos momentos que são desafiadores, que se a gente não tiver de fato firmado em Cristo, né, com um propósito exatamente bem firmado no coração, a gente tende a desistir, a gente tende a jogar tudo pro alto, mas eu confesso que tudo que deu certo na nossa vida foi por causa da fé e de olhar para Jesus. Então, a gente tem uma ideia do casamento, né, de que é a ideia do mundo. Eu quero casar para ser feliz. Eu quero casar para ter uma vida feliz. E a ideia que Cristo nos dá é diferente, né? Eu caso para fazer a outra pessoa feliz. Então, isso é uma ideia de doação. Eu não venho para o casamento para receber, mas eu venho para o casamento para entregar. Eu venho para o casamento para cumprir a minha missão, né, como homem ou como mulher. E é o que Cristo diz, né, através de Paulo nas suas cartas, que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então este é o exemplo de doação, porque Cristo se doou para nós, Cristo se fez servo, né, para nós aqui na terra, e ele serviu até a morte de cruz. Então o exemplo de Cristo, de toda a sua doação, que não recebeu para si a sua glória, é o exemplo que Paulo traz também para nós, né, no casamento. Então a gente precisa entender isso, que eu casei para fazê-la feliz. Então depende de mim, né, muito, depende de mim, do meu esforço, do meu comprometimento, da minha fidelidade, de tudo que eu posso fazer para fazer a minha família feliz, para fazer a minha esposa feliz e, em consequência, os meus filhos. Então essa é a ideia que eu aprendi, né, de não colocar primeiro as minhas, o meu orgulho, os meus desejos, as minhas vontades, mas sempre colocar a minha esposa, a minha família e tentar fazer o melhor por eles, né, tentar ser um homem que serve a eles naquilo que eles precisam. E a gente, graças a Deus, né, amor, a gente está aqui. Sim. Já estamos mais de 20 anos juntos, construindo essa história, né? Ainda somos jovens ainda, estamos aqui pastoreando uma igreja, somos jovens, temos muito ainda para viver, para aprender, mas tudo que nós passamos e superamos foi através de Cristo, através da oração e através exatamente dessa unidade que Deus nos formou, né? Cada um respeitando o seu espaço e cada um se comprometendo um com o outro, né, para que a gente cumpra esse propósito da unidade, esse propósito da união, esse propósito da família. Então, isso tem sido para a gente maravilhoso e uma vitória chegar até aqui durante todo esse tempo. Um ponto fundamental para a gente, assim, em viver todo esse tempo aqui, enfrentar todos os desafios, foi exatamente a gente estar unidos, né, fortalecidos em Deus e fortalecidos juntos como família, porque quando nós começamos o ministério, nós abrimos a nossa casa, e abrir a nossa casa foi um desafio, né? Porque a gente tirou a nossa privacidade, literalmente a nossa casa se tornou uma igreja, né? A nossa sala se tornou uma sala das crianças, a nossa cozinha, né, um espaço ali para todo mundo, entrar e sair. O quintal de casa onde nós morávamos era a igreja, e começou dessa forma, né? E a gente
foi ali compreendendo o chamado de Deus para a nossa vida, e a gente foi dando esta liberdade, né, para Deus começar também a trabalhar, né, em nós, e através disso, né, deste amor que a gente tinha pela obra de Deus, a gente começar ali a abrir a nossa casa. E a gente sabe que não é fácil, né, abrir a casa, né, porque é cansaço, é trabalho, é limpeza, é manutenção, mas isso a gente, graças a Deus, superamos, e Deus foi trabalhando, as pessoas foram também contribuindo, né, a gente foi desenvolvendo esse trabalho, a gente foi crescendo. Sim. Até que passou essa fase e a gente começou a constituir a igreja e ir para outro lugar. Mas antes de constituir a igreja vem outro desafio, né? A família sempre vai ter esse tipo de desafio. Tem o desafio dos filhos, de a gente estar presente junto, tem o desafio, né, de eu estar fora também e ela estar, né, em casa, o desafio de ela estar fora e eu estar em casa. Então, como família, a gente tem que ter muita parceria. Como casal, a gente precisa ter muita parceria e compreender o momento um do outro, para que a gente possa exatamente vencer esses desafios, né? E não só ter um tipo de cobrança, né? Infelizmente, aquela falta de compreensão, para eu enxergar só o meu lado e não enxergar o lado dela, e vice-versa. Então, graças a Deus, né, nós conseguimos, ao longo desse tempo, superar tudo isso. Mas a gente passou também, né, não só por esses momentos, mas por outros também, né, da família. Às vezes, muitas vezes a gente não esteve presente em momentos da nossa família, porque nós nos dedicamos à obra de Deus. Muitas vezes, né, eu lembro lá atrás, minha mãe já nos cobrou de a gente não estar presente em algumas datas, de estar presente em alguns encontros, né, e a gente sempre superou, né, esse tipo de situação, olhando para Jesus, olhando para o nosso caminho de fé, né? A gente junto nessa parceria, caminhando e perseverando, e sempre pedindo ao Senhor que nos desse a oportunidade de alcançarmos nossa família. E graças a Deus, né, hoje vejo minha mãe aqui na igreja, servindo, minha irmã, oro pelo meu irmão para que esteja aqui também algum dia servindo. E o que eu deixo para vocês, irmãos, é nunca desistam. Nunca desisto de orar, nunca desisto de perseverar, nunca desisto de se espelhar em Jesus Cristo, porque Jesus suportou tudo que mais de ruim nessa vida pode ter acontecido. O Senhor suportou. Então, nós não somos como Cristo, autossuficientes, tão fortes assim, mas em Cristo e com Cristo a gente pode suportar também, a gente pode prevalecer também. E o tempo, a perseverança, a oração, tudo isso, a nossa fé, o nosso exemplo, né, o nosso amor, com certeza, em algum momento, essa semente vai cair na boa terra e ela vai produzir os seus frutos. Então, eu não tenho do que reclamar de todo esse tempo que nós estivemos presentes na igreja, que a nossa família se dedicou à igreja. Muitas vezes nós deixamos, né, de viajar, nós deixamos de fazer muitas coisas para nós, para nos dedicarmos aqui, para nos dedicarmos à igreja, para nos dedicarmos àquilo que Deus colocou em nossa mão. Mas graças a Deus até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nunca deixou faltar nada, até aqui o Senhor tem nos presenteado assim com coisas maravilhosas, com pessoas maravilhosas que a gente tem aprendido, tem amado muito. E dizer sim para um chamado de Deus é confiar sem duvidar. Então, quando eu confio e eu não duvido, não há espaço para questionamento nos nossos corações. O porquê isso, o porquê de aquilo. A gente precisa confiar e crer que o Senhor chamou para cada um para uma grande obra. Seja para pastorear, seja para aconselhar, seja para limpar. É crer sem duvidar, né? Noé era um homem justo e bom. E além de tudo, ele andava com Deus. Então, nessa geração, nós estamos precisando de homens, de mulheres, de pais, de mães, de família que ande com Deus. Isso vai fazer a total diferença
no seu relacionamento, no seu casamento e na sua convivência com o seu filho, com os seus filhos e com a sua família. Pais, casais, aleluia, que andem com Deus diariamente, vão gerar legados eternos. Irmãos, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês que são talvez casais jovens, vocês que vão se casar e vocês que já estão com família constituídas, a gente ser firme na nossa decisão e no nosso propósito de vida. Eu me lembro que quando a gente casou, ainda éramos jovens, né? Estávamos aprendendo a lidar com a vida longe da família, do conforto dos pais, começando a construir a nossa própria família, né? Dentro da nossa casa. E às vezes a gente acaba trazendo algumas coisas do nosso passado, problemas mal resolvidos. E eu lembro que, acho que a Andrés vai lembrar, quando a gente, né, eu já fiz ela passar por algumas situações muito desagradáveis, muito chatas no namoro, né? Não conhecia Jesus, né? Todo o processo, né, de vida atribulada do mundo, bar, amigos e tal. E eu lembro que eu sentei na mesa com ela uma vez, né? A gente tinha um problema de relacionamento, ciúmezinho, né? A mulher sempre tem o ciúme, né? E aí eu sentei com ela e eu falei para ela, a partir de hoje, né? Eu não quero mais tocar nesse assunto dentro dessa casa. A partir de hoje, né? Eu quero deixar claro para você que nós não vamos mais ter esse tipo de problema aqui dentro de casa. Nós casamos, eu decidi, né, ser seu esposo, decidi seguir fiel ao compromisso que eu assumi com você, e daqui para frente nós não vamos mais ter esse tipo de conversa dentro de casa. E para a glória de Deus, né, nesses 20 anos nós nunca tivemos uma briga assim ferrenha, né, que a gente sabe que sempre às vezes tem uma briga mais altiva, que saia do controle por causa desse tipo de situação de ciúmes, coisas mal resolvidas lá de trás, ou por uma desconfiança, ou por qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando você toma uma decisão, quando você segue o seu propósito, quando você de fato se doa para aquilo que você se comprometeu, não tem nenhuma brecha que possa impedir você de vivenciar o melhor. Então, se você decidiu casar, você está se pretendendo casar, você precisa se decidir para aquilo que você quer e depositar a sua vida nisso daí. Porque no meio do caminho, a gente sempre vai ter tentações, a gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter barreiras, mas quando você está focado num propósito, ele supera, ele está além, a visão está muito mais além do que aquilo que quer te impedir de parar. Então é olhar exatamente para a decisão que você tomou, ser firme no seu objetivo, ser firme no seu propósito e jamais desistir, jamais olhar para trás, sempre olhar para frente, olhar lá para o futuro, olhar lá para o final do caminho que você quer chegar. Então isso para mim, né, foi uma decisão que na minha vida eu tomei. Quando eu tomei essa decisão, eu decidi viver para minha família. Muitos amigos eu me afastei, um tipo de relacionamento que tinha antigamente eu mudei, porque eu decidi exatamente entrar no casamento para viver o meu propósito de família, para construir a minha família, junto com a Andresa, e graças a Deus hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Outro ponto muito importante, né, de construção de família, de construção de vida, são os valores que você vai adquirindo. Então, a gente traz muitos valores na vida, né? A gente traz os valores dos pais, a gente traz os valores que a gente aprende na escola, a gente traz alguns valores que a gente aprende nos meios de relação social, e a gente forma os nossos valores. Então, servir a Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer as escrituras sagradas, para nós foi fundamental também para a gente firmar a nossa casa, né? Então, os valores que nós aprendemos de respeito, de moralidade, de servir um ao outro, né, de se doar, de se entregar,
Enfim, são valores que para nós fizeram toda a diferença. Os valores em respeito, né, nós amarmos os nossos filhos, amarmos os nossos pais. Então, são princípios que a Bíblia, né, ela nos traz exatamente de prosperidade. Então, hoje, né, a gente vê muitas pessoas se perdendo e sem referência. Muitas pessoas perdidas exatamente quando constituem famílias e não sabem nem quem são, não sabem nem o que querem. Então isso é muito ruim, porque vão se chocar com confrontos, vão se chocar com influências, vão se chocar com diversas situações na vida que pode exatamente romper, né, aquele que começou bom, pode trazer traumas, pode trazer uma confusão na mente, enfim, diversas outras coisas que a gente tem visto acontecer. Mas quando a gente se identifica, né, com os valores eternos do reino, quando a gente se identifica com os valores de Cristo, quando a gente se identifica com os valores da palavra de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu para nós, de acordo com a sua palavra, e nós começamos a aplicar na nossa vida, esses valores faz total diferença, faz total diferença. Faz a gente entender o que diz 1 Coríntios 13, que o amor suporta tudo, né? Que o amor prevalece, e o amor, ele está presente não só nos nossos sentimentos, mas ele está presente nas nossas decisões diárias, né? Porque tem dias dentro da família que, né, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai ser tentado a querer correr, a fugir, mas são esses valores da palavra de Deus que faz a gente decidir continuar amando, perseverando, persistindo, né? E muito disso para nós fez total diferença para a gente superar todos os desafios. Então a família hoje, né, como diz os grandes pensadores, ela é a célula máster da sociedade. Então tudo começa na família, né? Todos os valores, todo o caráter é formado na família. Então para a gente, a família cristã, a família bíblica é um modelo. Nós enxergamos como um modelo. Então tudo aquilo que Deus criou para que a gente possa viver em família, né? É um lugar onde a gente recorre quando as coisas não vão bem. É um lugar onde a gente tem o prazer de compartilhar a vida. É um lugar onde o nosso caráter é formado. É um lugar onde a gente constrói a nossa história. Então nada acontece sem família. Ninguém constrói nada sem ter uma família, né? Então a família, e principalmente a família cristã, a família bíblica, o modelo que Deus deixou pra gente, né? A gente pode passar aí por mais 50 gerações, o modelo sempre será o mesmo. E é esse modelo que tem conduzido a sociedade, esse modelo que tem dado certo. Então a gente acredita que através da palavra de Deus, daquilo que Deus estabeleceu, sobre os princípios da palavra de Deus, são fundamentais para que nossa família seja um sucesso. Nossa família é uma bênção, né? E eu louvo a Deus pela minha família. Então, eu que trabalho fora, né? Geralmente às vezes saio cedo de casa, não vejo eles de manhã, aí sempre dou uma olhadinha ali, né? Então, tudo bem. E quando estou fora, às vezes eu até brigo com elas, né? Nossa, ninguém me mandou mensagem, ninguém pergunta se eu estou vivo, né? E sempre é um prazer voltar para casa. Eu nunca pensei assim, não vou voltar para casa, vou para outro lugar. Porque às vezes as pessoas, né, enfrentam problemas e elas não querem voltar para casa. Mas o meu maior desejo sempre foi voltar para casa, para ver as minhas mulheres, né? Bia, Andresa, Heloísa. Eu sempre tive o prazer de estar trabalhando um pouco até mais tarde, geralmente, por elas, mas o prazer de voltar e encontrá-las em casa, poder beijar, poder abraçar, de poder ali compartilhar como é que foi o dia, perguntar como é que foi a escola, né? Então esse é o amor que Deus brota no nosso coração. E meu lar é o melhor lugar do mundo. Posso estar em um ambiente que for, mas o meu lar, a minha família, a minha casa é o melhor lugar do mundo que eu tenho.
Então eu tenho o prazer de chegar, ver minha esposa, né, saber se está tudo bem, se chegar, ver minhas filhas, né, perguntar como foi o dia, saber se está tudo bem. Então eu tenho uma alegria imensa de voltar para casa. Amém. E eu sou privilegiada, né, irmãos, igreja, famílias, né? Eu estou tendo o privilégio de estar em casa, cuidando do lar, aconselhando as crianças. Muitas mães querem fazer isso hoje, não podem, né? Criar mais as suas filhas presentes. E quando eu chego em casa é um lugar de refúgio, né? Um lugar de refrigério, mas é um lugar também de responsabilidade, né? Onde o nosso caráter não vai ser moldado dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade. Nosso caráter, ele é formado dentro de casa. É lá onde verdadeiramente os nossos nos conhecem mais de pertinho. E eu louvo a Deus pelas minhas filhas, pelo meu esposo, né, como homem de Deus, como cabeça. E se nós estamos aqui também, foi porque ele, como um homem de Deus, tomou essa decisão fiel diante de Deus. Meu pai, ele é muito importante pra mim, porque ele é muito legal, muito engraçado. Pra mim, ele me trata com muito carinho, com muito amor. Quando eu quero uma coisa, ele sempre trabalha muito pra poder me dar. E ele é muito legal comigo. E minha mãe também, ela é muito legal, sempre faz meu almoço, tá super bem. E eu amo eles, são minha família e Elô também. Oi, tudo bem? Eu amo minha família é muito importante pra mim. Ela criou eu amo meu pai, minha mãe, ela é muito importante pra mim. Ela me cuidou quando eu tô doente. Eu amo minha irmã, meu pai, minha mãe, eles são muito importantes para mim. Em nome do Senhor Jesus, eles cuidam de mim, eles são muito importantes, eles fazem tudo.